TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, fim de semana de recomeçar o Brasileiro, é o segundo turno do Brasileirão. O Grêmio pega a Ponte Preta e o Internacional recebe o Atlético Paranaense. E falando em Brasileirão, Lajeadense também tem compromisso neste fim de semana. É aqui no Estádio Alviazul, frente ao Volta Redonda, mas não é só pelo Brasileirão. Lajeadense tem 2 jogos no domingo, você vai ficar sabendo agora no Papo de Boleiro. E o Lajeadense tem 2 compromissos nesse fim de semana. Aliás, os 2 compromissos vão acontecer no domingo. Sequência de jogos, coisa de time grande, Diogo Botti. Não, coisa de falta de organização da tabela, né? Mas como é que vai botar 2 jogos um em cima do outro quase? É verdade. Mas isso é verdade. O torcedor vai ter a oportunidade aí de, desde as 4 da tarde, lá no Estádio Alviazul, uma overdose de Lajeadense, né? A partir das 4 horas o time enfrenta o São José pela Copa Valmir Louruz. Competição que o Lajeadense vem muito bem aí, e na sequência, a partir das 19 horas, daí sim o jogo que vale as ganhas para o Alviazul contra o Volta Redonda, partida já pelo retorno da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, partida então contra o Voltaço a partir das 19 horas no Estádio Alviazul, e antes disso daí se o torcedor já quiser acompanhar aí tem partida pela Copinha a partir das 4. O ingressinho vale para 2 jogos? Vale para os 2 jogos. Mas que beleza, economia, tem que pensar, né? O judeu tá pensando em economia. Não, isso aí, e dá para ficar direto, né? Sim, já. Lanche da tarde, janta, tudo lá no Estádio Alviazul. Pastel, diz que é muito bom, pastel. Pastel é bom. Chocolate é bom. Eita, não. Bom, o Lajeadense, lembrando, ganhou, né, do Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. Lógico que, assim como foi com o Foz do Iguaçu, é outro jogo, é diferente, e o Lajeadense não conta com 3. Não tem 3 desfalques expulsos lá contra o Foz do Iguaçu, é o Matheus Santana, o Reinaldo e o Basso, o zagueiro. Parte desses expulsos, o técnico Carlos Vinck testou na partida de ontem, né? Contra o Novo Hamburgo, derrota do Lajeadense por 1-0 lá no Estádio do Vale, deixou uma situação complicada aí para a partida de volta aqui no Estádio Alviazul. Lembrando que o Lajeadense tomar um gol em casa precisa fazer 3, né? Então qualquer empate daí favorece o time de Novo Hamburgo na busca da classificação. E parte desses jogadores, a defesa provavelmente é que estará em campo contra o Volta Redonda, né? Então tem alguns ajustes aí para fazer no dia de hoje e no trabalho de amanhã para deixar o Alviazul aí mais, assim, buscar o entrosamento melhor, principalmente na questão de meio campo, que perdeu 2 jogadores importantes, tanto o Reinaldo quanto o Matheus, são jogadores de contenção, que tem boa marcação, mas sabem sair com a bola, né? O Fábio Rosa é um jogador que vinha atuando bem pouco, né? Então ainda falta um pouco de ritmo de jogo. O Vinícius não tem as características do próprio Reinaldo, que é um jogador mais leve, vamos dizer assim, que busca mais a parte de articulação, então a gente perde um pouquinho na marcação, e o Carlos Vinck vai ter que buscar alguma peça dentro do elenco para suprir essas ausências no expulso lá, o pessoal lá em Foz do Iguaçu, né? Então, um jogo complicado para o Lajeadense contra o Volta Redonda, ainda que venceu lá no Rio de Janeiro, a gente sabe que é outro jogo, a motivação do Volta Redonda também é diferente, porque se perder hoje praticamente dá adeus à competição, domingo, desculpa, então é um jogo chave aí para o time do Rio de Janeiro, que deve... o próximo depois do Lajeadense, né? Só que já com 4 pontos de atraso, né? Então, se caso perca aí, o Lajeadense já abre 7 pontos de diferença, então praticamente ele elimina o time do Rio de Janeiro da competição. Então um jogo chave para as 2 equipes, a gente pensando muito, quem sabe com resultados paralelos até ficar talvez a um empate da próxima fase da Série D, e para o time do Rio de Janeiro só a vitória interessa em virtude dessa distância que a gente já abriu na competição. Vitória do Lajeadense já garante, praticamente garante, né? Não garante, Márcio, mas matematicamente eu acho que não garante, mas em virtude dos resultados paralelos pode o Lajeadense precisar de 1 ponto nos últimos 2 jogos. Excelente. Né? Excelente. Se contar que um é o São Caetano. São Caetano em casa e o Metropolitano fora. Dá para encarar um pouquinho. Dá para buscar, né? É isso aí. Bom, teu compromisso então para que o Lajeadense garanta esses 3 pontos contra o Volta Redonda é no domingo. A partir das 4 da tarde tem então a Copinha primeiro e depois
tem Série D do Campeonato Brasileiro com Lajadense e Volta Redonda. Copinha, time misto, time reserva, não deve passar disso. Mas pra garantir, é São José que pega, né? São José. Isso aí. Então, a partir das 4 da tarde, tem futebol no estádio Alviazul e o compromisso de todos é assistir. Se não dá para assistir os dois, ou se quer assistir um outro jogo no horário das 4, pelo menos vai no das 7 horas, que é o mais importante. É o que vale. Em termos de competição. A gente se busca o apoio de torcida aí para, quem sabe, encaminhar sua vaga, né? É isso aí. Como tivemos 1.000 torcedores, ou quase 1.000 torcedores lá no ginásio, no Complexo Esportivo da Univates, torcendo pela ALAF na última segunda-feira, quem sabe botar 1.000 lá Seria no Lajadense, no estádio Alviazul. Né? Daria um up aí A representatividade na arquibancada não é tanto para 1.000, né? Mas é bem melhor do que tem tido, né? É verdade, o torcedor do Lajadense ainda falta abraçar o clube, como o da LAF já fez, né? Então a gente espera que o torcedor possa ir. É um domingo, claro que tem dupla Grenal, o Grêmio joga de manhã, o Inter joga à tarde, tem o Regional, o Sertel rolando também, mas o Lajadense precisa muito do apoio do torcedor para essa sequência aí do Brasileiro da Série D. Bom, e falar em brasileiro, terminou o primeiro turno do campeonato. Os dois times gaúchos que estão participando do Campeonato Brasileiro na Série A, o Grêmio está em terceiro lugar, aí, empatado com o Atlético Mineiro, e o Internacional 11º lugar. 11º, isso aí. Então não mudou muito do que vinha acontecendo nas últimas rodadas. Neste fim de semana o Grêmio vai a Campinas enfrentar a Ponte Preta. Vai a Campinas, abrindo o jogo às 11 da manhã no domingo, né? Esse jogo de cedo aí. Tem dado certo, tem dado bons públicos aí nos estádios pelo Brasil. O CBF mantém o horário. Então o Grêmio com o time completo, tem o retorno do Luan, que ficou fora das últimas partidas, o jogador se recupera de uma amidalite, né? O restante da equipe está toda à disposição. Talvez o Roger esteja promovendo uma mudança de ordem tática, de ordem técnica e tática. O Fernandinho, que vem entrando muito bem durante os jogos, talvez esteja ganhando a vaga do Pedro Rocha, que não vem dando uma resposta muito positiva nas últimas partidas. O jogador começou muito bem, jogador jovem, fazendo gols, mas agora nos últimos confrontos aí não tem conseguindo repetir as boas atuações e pode estar perdendo a posição pro Fernandinho. Então, o Grêmio pode ter um ataque novo aí lá em Campinas, com o Luan, Fernandinho e os dois jogadores vindo de trás, o Douglas e o Juliano. Nessa nova formatação com o Fernandinho, talvez o jogador vai atuar mais pelo lado esquerdo, com o Luan atuando na vaga que hoje atua o Pedro Rocha. Isso aí. E tem algum desfalque? O Grêmio não? Não, o Grêmio está todo mundo à disposição. Só essa mudança mesmo de ordem tática aí que o Roger pode estar promovendo. Ainda não é confirmado que deve acontecer instantes antes da partida. Isso aí. O Grêmio joga então, frisando, no domingo, é lá em Campinas, às 11 horas da manhã, bota o relógio para despertar. É, isso aí, jogão ali, fazendo churrasquinho, ouvindo o jogo do Grêmio. Fla-fluzinho. Isso aí, é isso aí. Outro que retorna também é o Wallace, né, que cumpriu suspensão na última partida contra o Joinville, retorna naturalmente na vaga do Edinho. O Grêmio que foi muito bem, obrigado, neste primeiro turno. Eu falei, terminou em terceiro lugar, colado com o Atlético Mineiro, perdendo apenas nos critérios. E a 4 pontos do Corinthians, né, que hoje é o líder. Que é interessante. Garantindo o G4, boa parte desse turno o Grêmio teve dentro do G4. Sim. Saiu um pouquinho, só teve lá em oitavo, que foi o máximo que... Tá sempre brigando, né? Ainda que tenha, agora as pontuações já começam a se distanciar um pouco mais. Mas o Grêmio sempre teve ali beirando o G4, ou dentro, ou até perto da liderança. Então o Grêmio faz ótima campanha e se manter a campanha do turno, provavelmente vai estar na Libertadores no próximo ano. O Grêmio que vem de um bom resultado pela Copa do Brasil no meio dessa semana contra o Curitiba. Venceu o Curitiba 1-0, praticamente encaminhou a vaga, lembrando que o jogo de volta é na Arena. O Grêmio fez um jogo, não foi tão bem como nas outras atuações, repetiu o primeiro tempo que foi bem ruim contra o Joinville, né, mas acabou buscando aí na qualidade, no chute de fora da área do Marcelo Oliveira, acabou conquistando a vitória, que praticamente deixa encaminhada a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Falando de Copa do Brasil, ontem foi o dia do Internacional estrear na Copa do Brasil, pegou o Ituano, que nem na Série D no estádio. Nós falamos... nós falamos outro dia, nós estávamos em dúvida sobre a série do Campeonato Brasileiro que ele está não está nem na D. Como o Lajadense está na D. Tá parado, então. Que espetáculo, né? Tá. Mas o Inter ontem deu mais uma amostra aí do trabalho do Argel, né? Vitória por 2-0. Podia ter sido mais, duas bolas na trave. O Inter teve um volume de jogo bastante interessante, principalmente na segunda etapa, mas construiu o seu placar no primeiro tempo, né? Valdívia e Vitinho acabaram marcando os gols. 2 gols muito bonitos, diga-se passagem. 2 golaços, né? O Vitinho chute de fora da área, a bola acabou desviando ainda, mas morreu no fundo do gol. E o Valdívia, numa recuperação de bola do próprio Vitinho, tocou para o Valdívia e acabou fazendo o segundo gol. Então, algumas peças
trabalho do Argel, né? O próprio Vitinho, um jogador que vinha sendo, às vezes nem concentrava com o Diego Aguirre, se tornou peça fundamental, aí, jogador de ataque, de muita movimentação, e parece mais motivado o Vitinho hoje em campo, né? Tu olha para ele, tá sempre sorrindo, sempre pedindo bola, então o trabalho do Argel conseguiu recuperar um jogador de investimento alto pelo Internacional feito neste ano. Outro que ainda falta recuperar e que o Argel disse que é uma das metas do seu trabalho é o Anderson, jogador ontem que ficou no banco, não conseguiu, vamos dizer assim, estrear com a camisa do Inter ainda, são 8 meses desde que ele chegou em Porto Alegre de volta, e é um jogador de aposta, um jogador caro, a direção aposta muito, teve um investimento alto, mas ainda não conseguiu corresponder dentro de campo. Nas entrelinhas, o Argel fala que é um desafio aí recuperar o camisa 8, que é um que pode dar um acréscimo gigantesco, caso substituir o D'Alessandro, para substituir volante, para atuar na terceira linha de meio de campo. Então o Anderson aí está na mão do Argel para tentar uma recuperação e ser uma peça importantíssima aí depois da saída do Arangues. E ele que na mão do Aguirre não teve muita sorte não, nem banco de reserva não estava pegando. Muitas vezes o próprio Vitinho também não pegava banco, né? Outro jogador também que está sendo trabalhado bastante pelo Aguirre e que está dando uma resposta em campo é o Newton, né? O volante, está atuando do lado do Rodrigo Dourado, nesse esquema de quadrado do meio campo colorado aí com Rodrigo Dourado, Newton, Valdívia e D'Alessandro, foi apresentado ontem, né? O jogador jogou muito bem, de saída de bola qualificada, bem na marcação, deu lembrança daquele Newton do Cruzeiro, campeão brasileiro, do próprio do Vasco. Então, um reforço começa a surgir aí já no segundo semestre pro Inter, também jogador trazido no início do ano. Perdidinho o juiz ontem, né? Desse jogo internacional ituano. Tendo muitas faltas, minando cartões, ia expulsar o Vitinho sem nem ter amarelo, algumas coisas meio atrapalhadas assim, mas não teve interferência no resultado, né? Isso que foi o melhor. Tá, bueno. O Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, agora no fim de semana, pega o Atlético Paranaense. O jogo vai acontecer aqui no Beira-Rio, que pode chegar aos 700 mil ingressos, Diogo Botti. Uma média de 25 mil. Depois de reformado aí, somando Copa do Mundo? Deve ter, né? Somando Copa do Mundo. Não diz, mas deve ter, porque aí ajuda, né? Aí eu te quebrei agora. Vamos lá. Mas ajuda na média, né? Porque ajuda na média, né? A Copa do Mundo aí pra cima de 40 todo jogo, né? Sem dúvida. Rodada da Série A? Vamos lá, a rodada começa amanhã no sábado, 18h30. O Santos enfrentando o Avaí. Mesmo horário para Goiás e Vasco. E às 21 horas tem Figueirense e Sport. No domingo, então, às 11 da manhã, a Ponte Preta recebe o Grêmio. Mesmo horário para Coritiba e Chapecoense. Às 4 da tarde, a gente tem o clássico entre Corinthians e Cruzeiro, Flamengo e São Paulo, no mesmo horário. Às 4 da tarde também tem Inter e Atlético Paranaense, Joinville e Fluminense, e às 18h30 o Atlético Mineiro recebe o Palmeiras. Jogo da parte de cima lá da tabela, né? Jogo que interessa ao Grêmio. E Goiás e Vasco vai ser pra chorar, né? Isso aqui não deve nem ter televisão, né? Não, isso aqui apaga o sinal, desliga a luz. Que bárbaro, né? Lá na Rabeira, né? Onde nem vento não bate. Então, que é o jogo de Goiás e Vasco. A LAF, para não dizer que a gente não falou, vai jogar na segunda-feira, Diogo Botti. Jogo contra a GSL, voltando para o Estadual Série Ouro, e a LAF tem uma mini maratona agora pelo estadual, antes de voltar a atuar pela Liga Nacional. Tem uma semana de folga também, né? Tá bom, né? A gurizada nem estava acostumado mais com tanta folga, né? Jogo em cima de jogo, e agora vai ter um tempo para descansar, recuperar aí os lesionados e tudo mais. É isso aí. Nós temos uma folguinha no sábado, no domingo tem muito jogo, você vai ter muito esporte nesse domingo, e a gente volta na segunda para falar o que aconteceu no fim de semana. Quem sabe aí com a vitória do Alviazul, praticamente classificando para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Um feito inédito. Inédito, né? Segunda participação do Lajedense na Série D, já arrancar uma classificação aí, isso é de bom tamanho, né? É isso aí. Nós voltamos na segunda-feira. Bom fim de semana a você. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.